Tricolores e tricoloras, esse aqui é o Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar, obviamente, daquele filme de terror que foi Fluminense e Avaí ontem. Não que eu vá fazer uma análise sobre uma análise pós-jogo, não, até porque eu estou deixando para hoje, porque não é uma análise pós-jogo, mas eu vou fazer alguns comentários em cima disso e das possibilidades do Fluminense ser rebaixado ou não, e algumas considerações que eu tenho que fazer aqui também sobre a situação do Fluminense. Primeiro eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal, que por favor se inscreva. E se gostar e se identificar com esse canal, dê o like e deixe o seu comentário também e ative as notificações. E se você já é inscrito no meu canal, eu peço que dê o like e apenas gostaria de agradecer muito, demais da conta, pela força que os meus inscritos vêm dando aí. Ok? Olha só, em relação ao jogo de ontem, foi um filme de terror impróprio para crianças. Eu digo isso pelo seguinte: o futebol, enquanto tivesse VAR, ele tem que ser proibido para menores de 18 anos, não pode passar às 4 da tarde na Globo. Entende? Porque eu, por exemplo, assisti ontem um jogo com o meu filho, de 9 anos, e mesmo com aquele segundo tempo horroroso do Fluminense, com aqueles jogadores que não se doam, não é? Que era um jogo de vida ou morte para fechar, para acabar de vez com a possibilidade de rebaixamento e disputar a Sul-Americana, o Fluminense entrou, sabe, daquele jeito, feito umas Maria mole dentro de campo, sem a menor condição, e taticamente assim horroroso. Era um jogador aqui, o outro a 50 quilômetros de distância, não chegava ninguém, triangulação então nem pensar, cada jogador que pegava na bola estava completamente isolado. E eu falava isso para o meu filho durante o jogo, principalmente no segundo tempo. Meu filho, eu nunca vi um time tão horrível, com todo respeito à instituição Avaí, mas este time de futebol do Avaí, eu nunca vi um time tão horroroso. Eu falava para o meu filho no segundo tempo, se fosse qualquer outro time já tinha virado para 2-1. Já tinha virado para 2-1. Por aí vocês veem o que é o Fluminense. A primeira vitória do Avaí nesse campeonato foi sobre o Fluminense em pleno Maracanã, e ontem conseguiram empatar. É certo que de modo irregular, mas conseguiram empatar. Então, aproveitando a ocasião para falar exatamente disso aí. O VAR, ele foi feito para a Copa do Mundo e para o Campeonato Europeu, ou então até a Liga Americana de Soccer, ok? Mas aqui no Brasil, não, porque os árbitros brasileiros são horrorosos, sejam os de campo, sejam os de VAR, entende? E aí o que acontece com uma criança como meu filho de 9 anos, vivencia um filme de terror, porque a criança, ela não consegue entender isso. Defendeu o pênalti. Meu filho vibrou, se emocionou, gritou, e aí 5 minutos depois o cara manda voltar o pênalti. O meu filho chorou até o fim do jogo. Porra, eu faço com o meu filho está com 9 anos, eu levo ele desde os 5 ao Maracanã. Desde os 5, que quando ele era menor, nasceu em 2010, né? Ele ficava no meu colo só dando sorte, né? O Fluminense foi campeão brasileiro em 2010, campeão brasileiro em 2012, ele dava uma sorte danada. Campeão carioca em 2012 também. Mas, assim, normal as derrotas que ele já viu antes desse VAR. Ganhou, perdeu, fez gol de pênalti, não fez. Assim como eu, com meu pai, me levava no Maracanã e eu tinha a idade do meu filho. O Fluminense perdeu, a gente tem que aprender, ganhou e acabou. Agora, esse negócio de 5, 10 minutos depois volta tudo, aqui no Brasil não tem condições. Não tem condições, e a criança fica traumatizada. Quer dizer, o meu filho teve uma explosão de alegria pela defesa do goleiro do Fluminense, aí 5 minutos depois volta tudo, ele não entendeu nada.
Ele não entendeu nada, isso faz mal à cabeça das crianças. Então, eu acho que o Brasil, a arbitragem brasileira, que é tão horrorosa, que contribui muito para a queda cada vez mais acentuada da qualidade do futebol brasileiro, não tem condições de ter VAR aqui. E 2 vezes pênaltis o VAR mandou voltar. Apenas essas 2 vezes contra o Fluminense. Fluminense Bahia e ontem Fluminense e Avaí. Entendeu? Então eu queria ver o senhor presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que ficou muito lisonjeado quando em 2013 compararam ele com o grande José Carlos Vilela, que era o rei do tapetão, tomar algum tipo de atitude contra esse VAR, tomar algum tipo de arbitragem contra esse árbitro, ou como eu estou esperando até hoje, tomar um tipo de atitude contra aquele árbitro que roubou a gente lá em Porto Alegre, com aquele gol do Internacional, com passe de cotovelo. E que o cara ainda falou que foi o Digão. Então, assim não dá, porque o Fluminense... O cara é advogado, é presidente do Fluminense. O Fluminense não tem time. O time não corre, provavelmente, porque está com salário atrasado. Está com o mesmo problema do Cruzeiro. Então, quer dizer, o que ele tem? Tem um cara que é presidente, o Fluminense tem a tradição de ter excelentes advogados, excelentes departamentos jurídicos, e a gente não ouve essa notícia. Quer dizer, ficou por isso mesmo, aqueles 2-1 lá para o Internacional. Não tem que chorar só ponto para a CSA no Maracanã e esses times pequenos todos, que o Fluminense perdeu um ponto no Maracanã, não. E aquele jogo lá no Internacional, com aquele passe de cotovelo? Eu não esqueço aquilo, não. E o Fluminense esquece? Vai deixar barato? Ou então, larga de vez, né? Larga de vez e a gente fica aqui que nem uns panaca, né? Torcendo para o Fluminense. E outra coisa que eu queria dizer também é o seguinte, assim, eu não acho que o Fluminense vai ser rebaixado. Mas não é por mérito próprio, não. É pela ruindade dos outros. Ontem o Fluminense perdeu a chance de ir para a Sul-Americana. Perdeu, acabou. Já era. Ontem o Fluminense perdeu a chance de ir para a Libertadores. Mas o Fluminense só não vai ser rebaixado em função da ruindade do Ceará e do Cruzeiro. Isso bobear até do Botafogo. Porque mesmo que o Cruzeiro vença 2 partidas, faltam 3 partidas para o Cruzeiro, certo? Hoje contra o Vasco e mais 2. O Cruzeiro não vai vencer 3 partidas, né? É a mesma coisa que o CSA se classificar. O CSA tem que ganhar o próximo jogo, o penúltimo jogo, de 13-0 e o último jogo de 13-0. Aí ele se classifica. Ou seja, matematicamente há chances. Mas na prática não há chance. Então, o Cruzeiro vencer 3 seguidas, não vai vencer. Então ele pode vencer o Vasco hoje, pode vencer o próximo jogo, mas no máximo empatar o outro, aí ele se iguala com o Fluminense. Ficam os dois com 43 pontos. E o Fluminense se classifica, né, no saldo de vitória, no número de vitórias, que ele tem a mais que o Cruzeiro. Isso se o Ceará passar a gente, que também tem jogos aí difíceis, que eu acredito que o Ceará deve também conseguir no máximo 1 ponto. E eu acho que o Fluminense também só vai conseguir 1 ponto. O Fluminense vai terminar, o Fluminense está com 42 e vai terminar esse campeonato com 43. O Fluminense vai empatar com o Fortaleza no Maracanã e vai perder para o Corinthians lá. Escreve o que eu estou dizendo para vocês. Ou vai ser o contrário. Vai perder para o Fortaleza aqui e empatar com o Corinthians lá. Ou é capaz de perder os dois, ficar com 42 pontos e o Cruzeiro e o Ceará não ultrapassarem o Fluminense. Mas o Fluminense não vai cair. Escreve o que eu estou dizendo, que é a questão estatística. Questão estatística. A matemática não falha, mas ela tem essas coisas assim. Eu sempre sigo mais pela estatística. Tipo, não tem... ok, aí com relação a matemática não está rebaixado ainda, mas não tem condições, né? É estatística do CSA se classificar, porque nunca se viu ninguém ganhar 2 partidas de 13-0. Então, tipo, o estado do Ceará tem Fortaleza e Ceará. O Fortaleza está bem, é o primeiro classificado para a Sul-Americana.
Fortaleza e Ceará, 2 times de Ceará contra Fluminense e Cruzeiro. Então você vê a estatística. Vão cair 2 do Ceará ou vão cair 2 gigantes, Fluminense e Cruzeiro? Bom, como o Fortaleza não cai mais, só tem o Ceará. É uma questão de estatística. Só um gigante cai. Cai o Ceará e um gigante. Ou melhor, a 17ª vaga ou vai ser do Ceará ou do gigante, que no caso é o Cruzeiro. Porque por mais horrendo que sejam os times de Botafogo, que Botafogo tem 20 derrotas. Só Avaí e Chapecoense tem 20 derrotas. Eu acho que nem o CSA tem 20 derrotas. Por mais horrendos que sejam Fluminense e Botafogo, Ceará e Cruzeiro são piores, e por uma questão estatística não vai cair o Fluminense. Porque vai cair um do Ceará, vai disputar essa 17ª vaga, um time do Ceará, que é o Ceará, com um gigante, que é o Cruzeiro. Porque o Fluminense é horroroso, o Botafogo é horroroso, mas Ceará e Cruzeiro tenha santa paciência. Entrou Adilson Batista agora, o Cruzeiro pode até dar uma premiação, ganha do Vasco hoje, mas no próximo jogo, sabe, ganha o outro jogo também, mas não vai chegar, não vai ter número de vitórias, mesmo que alcance a pontuação do Fluminense, não vai ter número de vitórias. O Fluminense se classifica no critério de desempate. E ainda tem o Ceará atrás do Fluminense. Tá? Então o Fluminense vai escapar, aí. E aí é hora de se pensar, porque merecer, assim como Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Ceará e os outros 3, que CSA, Chapecoense e Avaí, merecem muito serem rebaixados. Merecem muito serem rebaixados. Quer dizer, são 4, né? E mais o Ceará, o Botafogo e o Fluminense. Então, quer dizer, esses 7, sabe? Eu nunca vi 7 times podres, horrorosos, fazendo de tudo para serem rebaixados, envergonhando suas torcidas, principalmente Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, que tem torcidas monstruosas. Então, olha, eu vou dizer uma coisa, o Fluminense tem que se preparar para o ano que vem, porque eu não aguento mais isso. Todo ano é só Sul-Americana, não ganha a Copa do Brasil, não ganha a Sul-Americana, é todo ano disputando para não cair. Vai ter uma hora que vai cair. O Fluminense tem que parar com essa mania, tem que se organizar, tem que dar um jeito aí, tem que bolar alguma coisa. Porque o Fluminense, se não cair esse ano, vai cair ano que vem. Se continuar assim, porque pode ser que ano que vem os times que vão subir sejam melhores do que esses 4 que vão cair. E aí o Fluminense vai se ver em maus lençóis. Então, ou o Fluminense toma vergonha na cara, que pelo amor de Deus, né? Porra, sim, o Mário Bittencourt não faz nada. As substituições que o Marcão, a escalação de Nenê ontem, por que o Wellington nem não está jogando? Se o Wellington nem está em forma, acho que é assim, uma sacanagem não botar com o Wellington nem, não botar o Wellington nem. A não ser que ele fale assim, não, só me bota um tempo. E aí, para botar um tempo, ele preferiu, né, botar o Pablo Diego. E que coisa horrível aquele outro cara que entrou, todo forte lá, de barba e coque. O cara está mais preocupado com a estética do que em jogar futebol. Pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência. Olha, não dá. O Fluminense está horrível. Não vai ser rebaixado porque Cruzeiro e Ceará estão mais horríveis ainda. Tá? Bom, era isso que eu tinha para dizer. O Fluminense tem que se organizar para o ano que vem. Senão vai ser rebaixado. E eu acho até bom começar a organização por aí. Vai ficar de fora da Sul-Americana. Aí, infeliz, se dedica
ao campeonato carioca, para não deixar o Flamengo disparar, porque antigamente nós éramos os maiores vencedores do campeonato carioca, e se dedica à Copa do Brasil. Esquece Sul-Americana, tá? Esquece essa porra dessa Sul-Americana. Porque, sabe, tá bom, eu já, tá? Ok? Eu tô nervoso não, tá? Vocês moram no meu coração. Muito obrigado e até a próxima.